Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Você pode também participar conosco através do Facebook. Manda o seu recado aqui para o Virando o Jogo. Hoje é tudo rapidinho porque estamos na expectativa, na espera desse clássico Grenal. Inclusive, o programa é mais reduzido para que o programa do Cadu Oliveira, o Dois Toques, também possa entrar e encaixar antes do clássico Grenal. Estamos aqui no Virando o Jogo, num oferecimento do Banrisul e da Car House, com os apoios do restaurante Churrascaria Santo Antônio, de Sesc e também do Centro de Treinamento Ciclo 21. Bom, vamos já de imediato. Estamos aqui com o Paulo Nunes. Bem-vindo, Paulinho, mais uma vez ao programa. Tudo bem, Rogério? Obrigado pelo convite. E o Thiago Rocha, nosso parceiro aqui do Virando o Jogo, que hoje estava responsável por acompanhar o Grêmio, é isso? Exatamente. Bom, a grande questão que se fala, além das dúvidas, daqui a pouco sai a escalação, né? Isso. Tem que sair uma hora antes. Uma hora antes da partida. Uma hora antes da partida. Então, daqui a pouco mais. O jogo é 21h30. Daqui a 10 minutos deve 10 minutinhos. Mas é 21h30 o jogo, 21h30, né? Agora... Então, agora ainda vai demorar para sair. Não, a escalação. 10 minutinhos já tá aí, né, irmão? Tem que ter, Comebol, pelo menos que eu saiba, tem que ser pontual, né? Não dá pra dar aqueles migué ali, né? Então vamos lá. Bom, enquanto a gente fica no aguardo aí, né, das escalações de Grêmio, de Internacional, a gente vai fazer essa análise. Eu quero lembrar para vocês que aqui é a nossa casa. Por isso, o Banrisul oferece soluções personalizadas em crédito, ampliou os serviços dos canais digitais e o jeito de atender você, levando mais segurança para clientes e funcionários. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Vamos conferir as mensagens do Banrisul e da FEComércio. A gente volta em seguida para começar a análise prévia, preliminar desse clássico Grenal de logo mais. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença. Oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Virando o Jogo, nossos amigos aqui já ligados, Juliano Brasil, lá de Bagé, mandando um abraço para mim e para todos do programa e para os que estão assistindo também. O nosso colega Zé Carlos Torres, lá em Brasília, mandando um abraço, ligado também no programa. Luiz Silva, hoje é dia de comer morangos, dá-lhe tricolor. Alguns dos amigos que já estão ligados conosco. Sempre lembrando que no Facebook é RDC TV Digital. Aliás, para todas as nossas redes sociais e plataformas digitais, para as redes sociais RDC TV Digital, você vai estar conectado conosco aqui. Quero mandar um grande abraço também para o meu querido amigo Jorge Aita, lá do restaurante Churrascaria Santo Antônio, sempre lembrando, 85 anos de Santo Antônio, é a primeira churrascaria do Brasil e os filés incomparáveis do Santo Antônio. E o recado para você que está em casa e que quer aproveitar e curtir o clássico Grenal aí com um filé ou churrasco lá do Santo Antônio, você peça agora, 3222-3130.
32 22 31 30, o telefone da teleentrega, porque senão começa a acumular os pedidos aí e aí termina demorando um pouco mais, né? Ou então, se você quiser aproveitar, antes do Grenal, pode dar uma passadinha lá na Dr. Timóteo 465, que é o endereço do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Bom, gente, nós falamos aí toda essa semana a questão do Clássico Grenal, de pressão, quem entraria mais pressionado. Eu quero propor para vocês agora o outro lado, tá? Quem precisa arrumar a casa mais, Grêmio ou Internacional, Kudê ou Renato, qual dos dois clubes, times e treinadores que precisam arrumar a casa? Para esse jogo, tu vê num projeto mais a médio prazo? Tudo. Porque para esse jogo, Rogério, eu vejo que o Eduardo Cudê, confirmando a ausência do Patrick e já também a certa não presença do Edenilson, ele perde dois jogadores vitais para a ideia de jogo dele, especialmente naquela questão de saída de jogo pressionada, né? Tá mais prejudicado para... Eu estou usando essa expressão que foi consagrada pelo saudoso Ibsen Pinheiro, Sim. Né, que foi, para mim, né, um dos mestres que eu tive dentro do jornalismo, dentro do futebol, e também era um monstro, o Ibsen, né? Frasista de primeira. O Ibsen Pinheiro cunhou essa frase, né, que o Grenal arrumava a casa. Então é nesse sentido, né, que eu pergunto, quem está com mais dificuldade, então, já que tu levantasse, né, e essas ausências, de arrumar a casa nesse Grenal? Eu vejo que é o Eduardo Cudê. Porque o Renato, por mais que não tenha, por exemplo, o Maicon, que é o ritmista dessa equipe do Grêmio, especialmente ali se tratando no meio-campo, o Grêmio está acostumado nessa temporada com essa formação com 3 jogadores com características de marcação. No primeiro Grenal, vale lembrar, do estádio Beira-Rio, o Grêmio jogou com 3 volantes. O Grêmio jogou com o Lucas Silva, o Grêmio jogou com o Matheus Henrique, e com o Maicon. Então o Grêmio já está acostumado com essa ideia de jogo com 3 jogadores ali à frente no meio-campo. O Internacional, ao que tudo indica, vai ter que fazer algumas mudanças na sua estrutura, como por exemplo na própria lateral esquerda, onde vai ter que novamente improvisar um jogador, que é o Jussa, né? As informações não contam aqui, o Rodrigo Oliveira trouxe hoje logo na arrancada que o Wendel está fora da partida, né? E o Jussa deve ser o lateral esquerdo titular do Internacional. Por que o Wendel está fora, ser o substituto natural do... Há uma suspeita, né? Suspeita Sim. que ele esteja com o Covid, né? Sim. Agora eu estava lendo um tweet muito rápido aqui enquanto a gente está no programa, do Bruno Soares, colega da Rádio Grenal, que na passagem dos jogadores do Inter para o ônibus, o Wendel não estava, ele não viu o Wendel. Sim. Então imagina-se que nem concentrado está, já se imagina que ele possa estar já num distanciamento, né? Como eu falei, a possibilidade é que seja isso. Pode ser também outra questão, mas é uma das possibilidades. Só para responder também a questão de forma objetiva, a longo prazo, quem precisa arrumar a casa a longo prazo, eu vejo o Grêmio. Agora, para o momento agora, o Internacional que não ganha um Grenal desde 2018, né? Precisa ganhar. O Eduardo Cudê precisa dar essa resposta para a torcida do Inter. Mostrar que a gente faz bons jogos, que o Inter faz, que o time dele consegue bem, mas poxa, aí o torcedor, mas a gente não ganha o Grenal. E ele, não, aí ganhar um Grenal, tá faltando isso para ele. E a gente sabe que vai pesar bastante se não ganhar Grenal, né? Eu queria só mostrar uma imagem que o Thiago Rocha trouxe da saída do Grêmio para o estádio Beira-Rio, a saída do hotel. Vamos colocar o áudio aí também? O termo agora é alentaço, é isso? É um alento que os torcedores fazem, né, para o time, para os jogadores. O Internacional, nós mostramos aqui, foi na segunda-feira. Do barquinho lá. O barco, né, junto ao centro de treinamento lá do Beira-Rio, né, pelo rio ali, porque não podem mais, agora não tem mais visibilidade,
Não se enxerga mais. Isso. E lá no CT não iam enxergar Não também. iam enxergar. Então, a criatividade foram de barco, né, pelo rio para fazer o alentaço. Aí hoje não teve do Internacional. Não, pelo menos não foi registrada nenhuma tipo de organização festiva. Se tiver o torcedor colorado, manda para cá que a gente dá um jeito de colocar. Mas eu também não recebi nada nas redes sociais. Olha aqui, ó, o Mário Sosnovski está dizendo boa noite, Rogério, Paulo Nunes, bom programa para todos nós e que vença o melhor nesse Grenal, ou seja, o imortal tricolor. Tá? O Paulo Godin, é difícil, mas o Grêmio precisa muito mais da vitória que o Inter. O Inter está mordido, pois não ganha a tempo um Grenal. Eles vêm com tudo. Se o Renato for esperto, ganha no contra-ataque, mas não com o Diego Souza, é lerdo, pesado e sem velocidade e mobilidade. Coloca o Ferreira no lugar. Né? Acho que o Grêmio ganha, mas está com cara de empate, diz o Paulo Godin. Que eu estava em casa fazendo umas projeções e pensando assim, né? Essa semana do Grenal. Para o torcedor do Grêmio, tá? Essa especificamente. Se o Grêmio perder o Grenal, uma possibilidade, que torça que dê empate o outro jogo, né? Que é no mesmo horário, Católica e América de Cali na Colômbia, né? Porque, e se tiver que acontecer um vencedor, que de preferência não seja a Universidade Católica, por mais que na matemática o Grêmio perdendo e o América de Cali ganhando passa o Grêmio, mas muito por chegar na última rodada, a Universidade Católica tem o Inter como adversário em casa. Aí entra naquela história da dependência. Agora, pro lado do Inter, o Inter, o que não pode acontecer, matematicamente falando, em termos de classificação, é não perder o jogo, né? Empatar vai ficar mais um jogo sem ganhar um Grenal. Mas o perder já seria trágico por perder clássico, mas matematicamente na tabela seria muito ruim por ter que decidir fora, né? Sim. Logo depois o Inter tem 2 partidas fora, então tem os adendos aí para o empate é melhor para o Internacional? Em termos de tabela, eu acho que sim. Porque agora, em termos de ambiente, já não sei. O Porque melhor empate é pro Grêmio. O Grêmio joga as duas em casa, decide essa vida em casa. O Inter vai ter que decidir fora. A questão é o Grêmio fazer o tema de casa também. Né? Hoje é 7 pontos o Internacional, 4 pontos o Grêmio. Isso. O empate iriam 8 e 5. Exatamente. Tá? Nessa projeção de dificuldade do Internacional fora de casa, ficaria 8 pontos, vamos dizer. Sim. Certo? E o Grêmio vencendo as duas em casa, ficaria 11 pontos. 11 pontos. Aí tem que ver a situação justamente do que tu falasse. Que tem que torcer mesmo para o empate é do América com a Católica. Para os dois, o ideal é dar empate no outro jogo, né? Não ter um vencedor. Independentemente até do resultado do Beira-Rio. Mas empatou no Beira-Rio, teria que dar empate para ser interessante para os dois no outro jogo. E para o Grêmio eu faço esse adendo, porque se a Católica ganha e o Grêmio perde, na última rodada pode acabar o Grêmio tendo que jogar em casa, precisando do resultado e ainda daqui a pouco, dependendo, precisar de um resultado combinado do outro jogo. E se o Inter, nessa matemática, o Inter teria ganho o Grenal de hoje, a gente sabe o que é a rivalidade, né? Enfim, tem algumas coisas aí, algumas curiosidades que vai envolver. Pois é. E aí, dentro dessas conjecturas que a gente está fazendo, será que essa questão de o Internacional não ter vencido o Grenal, não vence a 9 Grenais, o Grêmio vem nessa situação ruim dentro do Campeonato Brasileiro, né, na própria estrutura da equipe que não se ajustou, será que os técnicos vão considerar muito mais a tábua de classificação do que qualquer circunstâncias dessas que pautou a nossa semana de debate? Ainda mais pelos desfalques, acho que sim. Acho que vai se pensar muito bom, olha a classificação ali, ó. Nós não podemos colocar tudo em risco pela situação do clássico, por mais que a gente saiba o quão importante é ganhar um clássico, ainda mais aqui, né? Mas eu acho que pelos desfalques e por toda a situação que a gente vive, e não tendo torcedor no apoio, é quase que campo neutro, a maioria dos jogos sem a torcida, eu acho que vai se considerar. Vai chegar um momento, mas não vamos esquecer que nós temos tantos pontos e que podemos chegar a tanto. Eu acho que isso vai ser bem considerado. Bom, enquanto a gente aguarda, deve estar saindo em seguidinha as escalações, eu quero frisar esse recado aqui. Para você que tem um Toyota, você não tem um Toyota? Meu amigo, minha amiga, tem que ter um Toyota. Eu tenho um Toyota, tenho um Yaris hatch, um Toyota. Então, o recado é o seguinte, para você que tem um Toyota, se você conhece quem tem Toyota,
né, pode passar o recado também. Porque na hora de cuidar do seu Toyota, conte com quem é especialista em Toyota. Na Car House, você encontra o serviço que você precisa com condições especiais, como essas. Troca de óleo e filtro com mão de obra gratuita. É isso aí, troca de óleo e filtro com mão de obra gratuita. E o pneu certo para o seu Toyota em até 10 vezes sem juros. É isso aí. O pneu que precisa equipar o seu Toyota na Car House, você tem esse pneu em até 10 vezes sem juros. E tem mais. Se você passar lá na Car House, né, e disser que assistiu essas ofertas aqui no Virando o Jogo com o Rogério Amaral, você ganha uma higienização completa para deixar o seu Toyota livre de micro-organismos. Então chega lá, você vai, né, numa dessas ofertas, diga que assistiu aqui no Virando o Jogo, o Rogério Amaral disse para passar aqui, que eu, né, vou trocar o óleo e o filtro, tal, além de ter a mão de obra gratuita, ainda vou ganhar uma higienização completa, né, para deixar o meu Toyota livre de micro-organismos. É isso aí. Você pode agendar os serviços através do WhatsApp. Aí está, 51, código de área, 21 21 1800. Repetindo, 51, código de área, 21 21 1800 para agendar os serviços do seu Toyota lá na Car House. E aí, saiu a escalação? Sim, saiu a escalação. Daqui a pouco a gente joga no telão, mas o Internacional com algumas modificações bastante interessantes. Joga Musto e Lindoso no time do Internacional. Obrigado. E foi joga, o que eu disse ontem. E joga Marcos Guilherme também. Marcos Guilherme recuperado de lesão. O Inter, então, com Lomba, Saravia, Zé Gabriel Cuesta e Matheus Jussa, Musto, Lindoso, Bosquilha e Marcos Guilherme, Abel Hernandes e Thiago Galhardo. E o Inter, como a gente até tinha comentado, passou o boletim médico já após a escalação. O Wendel, positivo para coronavírus. Rodrigo Dourado, positivo para coronavírus. Goleiro Daniel com uma lombalgia e o Johnny desconforto na coxa esquerda. O Grêmio também já confirmado, o Rogério, sem a presença de Maicon, Jeromel e GPR. Então é aquela equipe básica que a gente desenhava com uma modificação. Orihuela entre os titulares. Vanderlei no gol, Orihuela, Rodrigues, Kahneman e Cortez. Também o Diogo Barbosa começando no banco de reservas. Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Pepe e Diego Souza. Bom, o Grêmio praticamente foi o que projetamos ontem. Não é? E aquela pergunta... A única diferença, o Orihuela na lateral direita e Isso. o que eu entendi é que o Renato iria manter o Cortez, tá? Na lateral esquerda. E a pergunta de 1 minuto atrás, se o resultado e a tabela influenciar, na escalação do Inter a gente viu que influenciou, né? Vamos com calma, porque nós somos o líder da chave, temos 7 pontos, daí daqui a pouco, né, com o Lindoso e o Musto. Bom, vamos analisar justamente essas escalações em seguidinha. E você, está com saudades de viajar? Pois os hotéis e pousada do Sesc estão abertos, voltando aos poucos, seguindo um rigoroso protocolo de segurança, além até dos decretos locais, para que você possa aproveitar todas as estruturas com tranquilidade e conforto. E confira o que está preparado para você. Crianças até 12 anos é cortesia, não pagam. O tarifário tem novas opções e o parcelamento da sua estadia pode ser em até 12 vezes. Faça já a sua reserva. Mais informações, inclusive para reservas, você tem no site do Sesc, sesc.com.br/hotéis. Vamos à mensagem do Zafari, voltamos rapidinho para o Virando o Jogo para a gente analisar aí essas escalações. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. E você sabe, você se encontra sempre no Zafari. Olha aqui, ó, estamos voltando com o Virando o Jogo, por falar em voltando, não é? Você que está voltando à sua atividade física depois
desse período de quarentena, lockdown, seja lá o que for, né, o professor Leandro Brandão está com promoções lá no Centro de Treinamento Ciclo 21. Você não precisa assinar contrato de 6 meses, 1 ano, nada disso. Você paga mês a mês e vai treinando, né? Mande um WhatsApp para o CT Ciclo 21 51, o código de área 99783 1477. 99783 1477, o WhatsApp do CT Ciclo 21. O Juliano Brasil está dizendo, o Grêmio jogando em casa não assusta ninguém. Olha, sou gremista, mas esse ano tá feia a coisa. Time sem padrão, aí não dá. Grêmio não pode depender dos jogos em casa. Em cima do que a gente raciocinava aqui de que os 2 jogos agora das 2 rodadas da Libertadores, o Grêmio joga na Arena. Sérgio Luiz Rite Moreira está nos acompanhando. O Luiz Henrique, Jean-Pierre, chinelinho mais uma vez fora, diz o Luiz Henrique Prates de Moura. Aliás, né, sobre o Jean-Pierre, hoje surgiu a informação do colega jornalista Jorge Nicola que o Palmeiras, mais uma vez, está indo atrás do jogador. E desta vez uma proposta bastante robusta, Rogério. 4 jogadores sendo oferecidos. Diogo Barbosa, tendo daí o Grêmio ganhando a totalidade do passe do jogador. Gustavo Scarpa. Também o Rony, contratação que o Palmeiras recém fez, o Atlético Paranaense também viria não nessa deu composição, certo lá no Palmeiras nessa até composição agora, de né? negócio. E daí o Grêmio poderia escolher entre Rafael Veiga e o Miguel Borja, que hoje está emprestado ao Júnior de Barranquilha. Essa seria a composição do negócio do Palmeiras para tentar levar o GPR. Rafael Veiga, tá? O Rony, quem mais? Scarpa e o Diogo Barbosa, 100% do passe. O Grêmio ganhando o Grenal, o negócio está fechado amanhã. Fecho contigo. O negócio está fechado Eu amanhã. fecho contigo. A gente já sabe que, né, o Jean-Pierre e o Renato já não estão, né, naquele clima, né, que tinha anteriormente. Então, ganhando, o Grêmio vai estar, o Renato vai estar absolutamente à vontade para fazer essa negociação. Chama atenção a valorização que o Palmeiras vê no próprio Jean-Pierre, que eu acho normal porque tem muito futebol, né? Muito bom jogador. Porque envolver 4 jogadores do seu elenco para contratar um é forte, né? Uma proposta assim no futebol brasileiro. Mas o Jean-Pierre tem muito futebol. Vale lembrar que a multa do GPR é 120 milhões de euros. Então, se não há, uma das maiores do Grêmio. Então é uma multa bem cara e o Palmeiras vai tentando. Aí. Agora, vamos combinar que é um negócio, mesmo que fique à vontade o Renato vencendo o Grenal, né, para fazer essa negociação, para autorizar essa negociação, vai ser um negócio que divide a torcida. Concordo. Sim. Concordo contigo. Muitos torcedores aí já são fãs do Jean-Pierre e acreditam no potencial dele, né? E o Grêmio aumentando substancialmente essa folha salarial, né? Porque tu libera um jogador que deve ter um salário mediano dentro do elenco do Grêmio e traz 4 jogadores que estavam no elenco do Palmeiras que devem ter salários caros, né? Aumentar significativamente a sua folha. Mas entrega o que o Renato tanto quer, né? Que é um grupo. O Renato fala que quer um grupo, que o rendimento do Grêmio vai voltar a melhorar com um grupo. Ganha aí, quem sabe, 2 alternativas de meia, se vier aí o Veiga e o Gustavo Scarpa, pode ganhar um centroavante, se não vier o Veiga e vier daí na oportunidade o Miguel Borja. Tem ainda a questão do Rony, que é um jogador de flanco aí que pode ser uma alternativa caso o PP não confirme, né? Eu quero perguntar para vocês e para os nossos telespectadores, meu sorriso está legal? Tá bom, tá bacana, tá bacana. Não, estou perguntando isso porque o meu dentista aqui, Dr. Marcelo Cássio Krajniak, está acompanhando o programa, então Sorri ele está conferindo ali pra ver também. se tá bacana ali. Dá aquele sorriso bacana ali, Rogério. Ali, ó. Eu vou sorrir aqui, ó. O meu Dr. Etzberger. O teu tá legal, tá bem, tu também tá Dr. bem. Etzberger, abraço, craque da odontologia do esporte também. Grande Marcelo Krajniak. O Luiz Henrique Prates de Moura está dizendo, o Grêmio tem que trocar já, né? Essa proposta aí. Tu faria essa proposta, Rogério? Tu aceitaria essa proposta? Não tô falando da conjuntura da situação, que eu concordo contigo. Se o Grêmio perde o Grenal, acho difícil uma composição de negócio dessa. Mas eu tô falando na questão de futebol mesmo, de bola. Você trocaria o GPR por esses 4 jogadores?
vamos dizer que eu sou o treinador Isso. e eu tô de boa com o Jean-Pierre. Isso, tá tranquilo, tá uma Não boa. troco. Não troca? Não troco. Não troco. Não, mas não troco mesmo. Posso até, de repente, o Rafael Veiga me interessar e fazer algum negócio, mas... Porque o Scarpa tem que recuperar, né? Porque não tá jogando nada, né? E o bom jogador, não tá jogando Borja, nada. então, nem se fala. Eu acho que se eu tivesse que escolher, tá? O Borja eu já dizia, não, o Borja não precisa. Tem o Diego Souza aí, não precisa do Borja, eu acho que não. Aí o melhor deles, assim, e do momento que tá mostrando é o Rafael Veiga, que eu acho sempre um bom jogador. O Rony eu acho um bom jogador e acho estranho que ele não aconteceu no Palmeiras, no Atlético Paranaense ele foi bem. Seria um jogador também que tu teria numa escala menor de recuperar também. Mas tem 50 pontos no Grêmio aí, né? Na posição do Rony tem muita gente. Mas e vocês? Pergunta pra mim. O quê? Não, eu sou repórter, por isso que eu te pergunto. Vocês são hoje repórter. Na minha época, repórter era praticamente proibido de opinar. Só informação. Tá? Era só informação. O único patrimônio que o repórter tinha, na minha época de repórter, pode perguntar pro Pato, né? Que está lá na Rádio Grenal. Grande né? Pato. Deixa eu ver quem mais que dos outros comentaristas. O REC, o próprio REC, claro. REC, o REC. né? O REC, então, Darcy sempre Filho, fez que da vem aqui informação. Né? Nós, era o único patrimônio que a gente tinha, não podia dar opinião. Aí, à medida que passamos a apresentar programas de estúdio, aí passamos a dar opinião também. E quando vieram as redes sociais, então agora, amigo, o repórter até esquece que a informação é o produto principal do repórter. Sabe que isso é uma coisa que eu adoto, né? Na minha rede social que eu mais uso assim é o Twitter. E eu não coloco opinião. Não coloco. Eu tô conseguindo manter. Não coloco. Mantém informação. Informação, dados curiosos, assim, estatísticas, alguma coisa, mas eu não coloco opinião. Tô tentando manter ainda. Tá, e só pra não fugir da raia, o Rogério quase me colocou aqui na parede, quase eu derrubei aqui o quadro aqui, todo o estúdio. Eu não trocaria, eu tô com o Rogério nessa, não faria essa troca. Nenhum jogador assim me chama a atenção pra fazer meu Deus. Paulinho, também não. Eu assim, com tudo bem, tudo certo, lá comandando o Grêmio, eu estivesse, não trocaria também. Eu acho que o Jean-Pierre é fundamental pro time do Grêmio e o titular absoluto. O Paulo Godinho dizendo Jean-Pierre é jogador para a Europa. Sim. Essa troca é boa para o Palmeiras e ruim para o Grêmio, pois nenhum desses jogadores tem o nível do Jean-Pierre. Só mais trocar o Renato, pois não entende nada como treinador. O Paulo Godinho aqui já liquidou com o Renato. O Juliano Brasil também dizendo seria um péssimo negócio para o Grêmio, seria o Palmeiras mandando refúgio de novo para o Grêmio. Bom, mas vamos lá, o que está palpável agora com essa escalação. Então, o Internacional jogando pelo empate. Regulamento do braço, embaixo. Eu acho que ainda a escalação foi errada. O que me parece é que o Inter vai buscar jogar bola longa e espetar. Tentar uma arrancada ali com o Marcos Guilherme, vai buscar essa bola longa. Com a força física, porque não tem as alternativas de pressionar lá na frente. Então vai jogar até tem a escalação no telão, a gente pode colocar ali, ó, Rogério. Então vamos lá, O Sérgio Luiz Rite Moreira já estava colocando aqui, né, e dizendo que o Cudê, técnico Inter, obedeceu a ele, Sérgio Luiz Rite Moreira. Olha aí, ó. Então vamos aí. Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Jussa, Damian Musto, daí o Lindoso, pelo menos na escalação internacional, é o centralizado, Bosquilha pela esquerda, Marcos Guilherme pela direita, Galhardo e Abel Hernandes. Eu só não gosto do Marcos Guilherme, eu entendo a velocidade. É o que vai jogar atrás e puxando a velocidade com o Marcos Guilherme. Eu não colocaria o Musto, eu colocaria o Lindoso e o Prachetes. E o Grêmio, Vanderlei, Orihuela, Rodrigues, Kahneman e Bruno Cortez. O tripé de volantes, Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan. Mais à frente, Alisson, retorno de PP e o Diego Souza no comando de ataque. Muito bem. Eu acho que o Grêmio escalou o que tinha mesmo. Pai Bola, estamos encerrando Virando o Jogo, já chegando o Cadu Oliveira com 2 toques, porque hoje é tudo curtinho em função do Clássico Grenal. Paulo Nunes, obrigado. Show. Thiago Rocha. Valeu, Rogério. Voltamos amanhã com o Virando o Jogo. Você fica agora com o 2 toques com o Cadu Oliveira e convidados. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável.